nome é Isabelle Lamoureche e eu sou cursante do primeiro semestre de odontologia e hoje eu e meus colegas vamos apresentar sobre a doença Tay-Sachs. O Tay-Sachs ele é um transtorno lisossomal de armazenamento. É uma doença genética, autossômica e recessiva, o qual é causada pela deficiência da exosaminidase A, que é uma enzima hidrolítica vital e caracterizada pelos sintomas neurodegenerativos progressivos. A enzima exosaminidase A, a qual ele é deficiente, é uma enzima que faz o metabolismo dos fosfolipídios no lisossomo. Então, quando há deficiência dele, os fosfolipídios eles se acumulam no tecido cerebral, causando a neurodegeneração e afetando as funções biológicas normais. O Tay-Sachs, ele também pode ser chamado de DTS, que é a doença Tay-Sachs, a esfingolipidose e a gangliosidose GM2, os quais são nomes graças aos fosfolipídios a quais se acumulam. Ele também é chamado de exosaminidase A e deficiência de XA graças à enzima a qual ele é deficiente. O Tay-Sachs ele foi considerado uma doença realmente em 1880 e ele recebeu esse nome graças ao Warren Tay, que foi o oftalmologista a qual descobriu por causa do vermelho cereja, que acontece na parte da doença infantil, e o Bernard Sachs ele era um neurologista que descobriu o acúmulo de lipídios cerebrais. O Tay-Sachs, por ser uma herança transtornal recessiva, ela possui 2 alelos recessivos, os quais ele vai receber dos seus genitores, e esses alelos vão começar a causar o acúmulo dos esfingolipídios no tecido neural, conduzindo a uma morte neural prematura. Quando o indivíduo ele possui apenas um alelo recessivo, ele não desenvolve a doença, muito menos os sintomas, apesar de ele possuir uma atividade enzimática normal. Então, ele pode produzir um pouco menos de enzimas, mas nada que vai afetar o funcionamento do corpo dele. Podemos pensar que o substrato complexo que se encontra nessa imagem seja um esfingolipídio. Um esfingolipídio, ao entrar numa degradação de lisossomo normal, ele entra como substrato complexo e vira um substrato simples, o qual ele sofre de fusão. Mas quando ele entra num lisossomo que possui deficiência enzimática, ele entra como substrato complexo, não consegue ser metabolizado e não sofre de fusão, então ele fica acumulado no lisossomo. Um exemplo que temos aqui em vídeo é de um lisossomo com o seu funcionamento enzimático normal. Meu nome é Kemily, eu estou no primeiro semestre do curso de odontologia. A doença Tay-Sachs, ela afeta o cromossomo 15 e ela tem incidências significativas em populações específicas, que, por exemplo, são os judeus, askenazes. Eles têm um risco maior de ter doenças recessivas autossômicas por conta das suas relações de acasalamento cruzado limitado. Uma curiosidade é que depois que foi disponibilizado triagem dos portadores e testes pré-natais, a incidência da população judaica da América do Norte diminuiu em 90%. O diagnóstico da doença Tay-Sachs ele pode ser dado de algumas formas. Um exemplo dele pode ser o exame de sangue, no qual eles vão medir a atividade enzimática da exosaminidase A nos soros, nos fibroblastos e nos leucócitos. Se der uma atividade enzimática praticamente nula ou extremamente baixa, o Tay-Sachs ele já vai ser diagnosticado. Outro exemplo é na forma infantil, com o vermelho cereja na retina, no qual é causado pelo acúmulo de gangliosídeos nas células retinóicas. Isso já diagnostica uma forma infantil do Tay-Sachs. E ele também pode ser detectado durante a gestação, com a biópsia das velocidades coriônicas da gestante. A variante mais comum do Tay-Sachs é a infantil aguda. Ela não é muito baixa a atividade enzimática, porque ela apresenta 2 alelos nulos, então eles não são expressivos. Assim, tem um acúmulo excessivo no sistema nervoso de glicolipídio, que pode representar até 12% do peso seco cerebral. Então, o bebê ele nasce normal, dos 3 a 6 meses ele tem uma fraqueza motora. Após a idade de 8 a 10 meses, ele apresenta uma perda da habilidade motora. E também na retina tem o ponto vermelho cereja, que é o acúmulo de gangliosídeos. Com 12 meses ele começa a ter convulsões que se tornam cada vez mais graves e com 18 meses
ele apresenta um aumento progressivo da cabeça por conta da gliose cerebral e leva à morte geralmente dos 2 a 4 anos. Olá, meu nome é Emily, sou cursante do primeiro período de odontologia. Olá, meu nome é Emily, sou cursante do primeiro período de odontologia e vou falar sobre a deficiência da exoluminidade juvenil. Os sintomas começam a aparecer a partir dos 2 anos de idade, sendo eles o início da ataxia, a perda da fala e das habilidades adquiridas ao longo desse tempo. Aos 10 anos, a criança começa a ter convulsões, começa a perder a visão, ter atrofia óptica e rinite pigmentosa. A partir dos 15 anos, ela começa a entrar em estado vegetativo e a morte ocorre no final da infância ou da adolescência. No adulto, a doença progride mais lentamente, sendo assim ele ter um prazo de vida maior. Os sintomas que podem aparecer é a perda muscular progressiva, a atrofia do cerebelo e a disfunção cognitiva, a perda da memória e a deficiência. Apesar de alguns deles serem associados ao agravamento da doença, algumas complicações que podem acontecer seriam algumas infecções, o baixo ganho de peso, prisão de ventre e encoxinamento intestinal. O encaminhamento é recomendado para o aconselhamento de familiares e pacientes. Olá, meu nome é Arthur, eu sou cursante de odontologia e eu vou explicar um pouco como é que funciona o peneiramento da doença, do diagnóstico. Primeiramente é realizada uma triagem de todos os portadores para averiguar se o indivíduo tem algum gene mutante que provoca a doença. Depois é realizado um teste de soro de leucócitos ou pré-natal. São 3 modalidades diferentes para 3 públicos diferentes. No primeiro exemplo, o teste de soro, ele é voltado para homens e mulheres que não estejam tomando nenhuma medicação continuada e para as mulheres que não estejam no período de gestação. O teste de leucócitos, ele é o oposto, ele é voltado para homens e mulheres que estejam tomando alguma medicação ou para mulheres no período de gestação. Já o teste de pré-natal e pré-implantação, ele é voltado para os fetos enquanto ainda na barriga da mãe e ele é realizado com a amostragem de tecido do cordão umbilical. Bom, nós trouxemos 2 artigos, o primeiro deles com um caráter mais científico, mais voltado para a teoria. Ele serviu como fonte de números, como embasamento científico, e o segundo artigo ele serviu como ele foi uma pesquisa mais prática, foi realizada com 3 famílias de javalis, onde a intenção do estudo era descobrir até que ponto a doença era incompatível com a vida. Nessa pesquisa, os cientistas constataram que no primeiro mês de vida dos javalis, eles já tinham dificuldades, já não se comportavam como os outros javalis saudáveis. A partir do 6º mês de vida, eles já tinham complicações físicas, neurológicas, motoras, que tornavam incompatível com o meio onde eles estavam. E a partir do 1º ano de vida, a maior parte deles já era sacrificada porque não conseguia mais sobreviver. Não tinha mais as funções básicas necessárias, como cuidar da temperatura corporal, batimento cardíaco, respiração, e se tornou incompatível com a vida dos animais.